Em entrevista coletiva, onde anunciou a intervenção que pretende fazer no departamento de futebol, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre um assunto que é muito discutido, muito debatido entre os torcedores. O fim de ciclo de alguns jogadores que já têm alguns anos de estádio Beira-Rio. Ele tomou cuidado para não transformar esses jogadores em atletas desvalorizados ou tratar de uma maneira pejorativa jogadores que têm, segundo o presidente, um nível alto. Falou inclusive em prepotência de parte da torcida e do ambiente colorado contra alguns jogadores, mas destacou, sim, muitos atletas do atual elenco do Internacional estão no fim de um ciclo. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou destacar algumas falas do presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva que ele deu na noite de sexta-feira, onde ele anunciou a demissão do diretor executivo de futebol, Paulo Brax, e anunciou uma intervenção no departamento de futebol, conversando com o Cacique Medina, conversando com o CAPA, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, e em uma conversa que evidentemente vai se estender também para o grupo de jogadores. E nesse vídeo em especial eu falo sobre o sentimento e o pensamento do presidente Alessandro Barcelos e do seu grupo de trabalho em relação a alguns atletas do elenco. É muito debatido, é muito discutido no ambiente de torcida, no ambiente de imprensa também, o fim do ciclo de alguns jogadores que em tese estariam já desgastados no ambiente do Internacional pelos anos que vêm estando no Beira-Rio, sem nenhum título de expressão, com alguns fracassos na conta, e a eliminação para a equipe do Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil é mais um fracasso que vai nessa conta e é mais um ponto que auxilia nesse processo de destruição da relação e da imagem de alguns jogadores perante a torcida. E aqui eu vou citar alguns: Victor Cuesta, Rodrigo Dourado, Edenilson. Quando a gente fala de jogadores que estão desgastados, de jogadores que estão talvez chegando a um fim de ciclo, é sobre esses atletas que a gente se refere. O presidente Alessandro Barcelos a todo momento destacou que a direção do Internacional está atenta e tem também a compreensão que o torcedor tem em relação a alguns ciclos que estão chegando ao fim. E aí ele destacou uma sequência de jogadores que foram liberados desde o início da gestão do Internacional, justamente por conta desse fim de ciclo e por conta da necessidade que a direção vê em repaginar, em mudar a fotografia do elenco do Internacional. Ele citou, por exemplo, Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, o Patrick, citou Paulo Guerreiro, citou Thiago Galhardo e citou agora o Rodrigo Lindoso, que também sai do Internacional, emprestado para a equipe do Ceará, nessa toada, nessa ideia de uma reformulação do elenco de um jogador que teve seu ciclo encerrado aqui no Internacional. Mas quando ele foi perguntado especificamente sobre Edenilson, Moisés, Cuesta, Dourado, jogadores que na ideia de alguns torcedores não rendem mais e não são responsáveis por dar ao time o patamar que o torcedor quer de um time nas competições nacionais e internacionais, o presidente defendeu alguns atletas. Ele citou inclusive uma prepotência do ambiente colorado para com alguns jogadores. E eu destaco essa fala agora aqui no A Dupla. Me permitir concordar com a questão dos ciclos, que é necessário, que existem, não é só no Internacional, no clubes do mundo inteiro, mas eu vou permitir só te discordar quando se fala em nível. Eu tenho certeza que, eu não sei a quem tu te referiste, né, os nomes, mas alguns jogadores que tu possa estar te referindo, que são jogadores que estão há mais tempo no clube, tem níveis de times de Série A, inclusive times com poderio econômico maior que o nosso, inclusive cobiçados por esses times, inclusive pela seleção brasileira. Então, se a gente for falar em nível do Internacional, acho que é muita prepotência achar que o nível do Internacional não é o nível desses jogadores. Agora, o momento que vive os jogadores, a forma como se motivam para entrar em campo, o que tem do ambiente, né, da torcida, inclusive, no sentido da cobrança e das limitações, bom, é verdade. E a gente tem que enfrentar isso
de alguma forma, sempre preocupado, primeiro, com o clube. Primeira preocupação com o clube, né? São ativos e precisa trabalhar isso com responsabilidade, né? Segundo, preocupado com o desempenho dentro de campo da equipe e com os treinadores que aqui chegam, né? E eu confesso para vocês assim que alguns jogadores questionados pela torcida não são questionados pelos treinadores. Os treinadores chegam aqui e olham para esses jogadores como jogadores importantes. Não vou citar nomes, mas existe esse caso. No entendimento do presidente, sim, é necessário ter atenção com o aspecto de ambiente de alguns jogadores, da questão anímica de alguns atletas em relação à possibilidade de fim de ciclo deles. Mas, e aí ele não quis citar nomes, mas eu aqui cito Rodrigo Dourado, Edenilson, são jogadores que estão em um nível, apesar de estarem com um ciclo se encerrando de alguma forma, e foi isso que o presidente disse, eles estão em um nível alto para o Internacional e inclusive para equipes que têm patamar financeiro acima do Internacional. Para a seleção brasileira, por exemplo, a gente fala do Edenilson, que é um jogador de seleção brasileira. Então o Internacional não vai se desfazer desses jogadores, mas o presidente vai tentar, aos poucos, ir mudando essa fotografia, que é uma promessa que a gente já vê há tempos da direção do Internacional. Ele não quer jogar aos leões esses jogadores, ele não quer tratar de maneira pejorativa esses atletas, mas ele identifica que um dos problemas do Internacional é justamente esse fim de ciclo de alguns atletas, esse desgaste que existe de alguns jogadores. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais vídeo aqui no canal, a gente está em cima dessa crise do ambiente turbulento do Internacional. Domingo tem jogo contra o Aimoré, a gente vai estar em cima aqui também, fechado? Beijo!